A verdade por trás do seu salário. O erro fatal que os bancos escondem sobre o seu dinheiro. Você entregou seu suor durante 30 dias consecutivos. Virou madrugadas, lidou com pressões absurdas. Sorriu para clientes que você secretamente desprezava. Sobreviveu a crises e imprevistos na sua rotina. E, finalmente, o dia do pagamento chega. O seu contra-cheque exibe com orgulho um número alto. Mas quando você confere o saldo da sua conta bancária, o número que reflete na tela é brutalmente menor. Onde foi parar o resto do seu dinheiro? Essa é a pergunta que assombra a base da pirâmide todos os meses. Mas existe uma engrenagem oculta. Um mecanismo desenhado milimetricamente em salas de reuniões fechadas que garante que você permaneça exatamente onde está. Hoje, você vai descobrir a verdade por trás do sistema que drena o seu patrimônio. Os segredos da história da economia que a elite não quer que você saiba. E como as regras do jogo foram criadas para que o cidadão comum sempre perca. Mas antes de revelarmos a arquitetura dessa ilusão financeira e as lições de gestão que moldam o mercado, inscreva-se no canal e deixe o seu like para blindar a sua mente com conhecimento estratégico e não ser mais uma vítima das corporações. Bem-vindo ao mundo obscuro dos impostos. O serviço de assinatura mais antigo e brutal do mundo. Um serviço que você nunca assinou de forma voluntária, mas que é absolutamente impossível de cancelar. O governo pega uma fatia generosa de tudo que você toca. O imposto de renda atinge diretamente o dinheiro que você ganha com o seu suor. O imposto sobre o consumo atinge cada centavo do dinheiro que você gasta para sobreviver. O imposto sobre ganhos de capital atinge o dinheiro que os seus investimentos renderam enquanto você estava literalmente dormindo. A Previdência Social é a mão invisível do Estado forçando você a economizar para um futuro incerto. Goste você ou não. E fazer a sua declaração anual é um tipo especial de tortura psicológica, onde o sistema já sabe exatamente quanto você deve, mas faz você adivinhar e calcular de qualquer maneira. Se você acertar, você não ganha nada. Mas se você errar, prepare-se para enfrentar a ira de uma máquina burocrática implacável. Países com taxas tributárias mais altas geralmente prometem uma maior qualidade de vida. Essa é uma informação reconfortante que os políticos adoram repetir, mas que tem um gosto amargo quando chega logo após você analisar a dor de ver o seu contra-cheque mutilado. Mas os impostos são apenas a ponta do iceberg. O verdadeiro jogo de ilusão acontece dentro dos bancos. A maioria das pessoas comuns ainda imagina um banco como um cofre gigante de aço maciço, com um dragão metafórico lá dentro guardando ferozmente as suas economias. Essa é uma visão adorável, mas é completamente irreal. No exato segundo em que você deposita o seu dinheiro suado, o banco entrega a maior parte dele a um estranho que quer comprar um carro esportivo ou financiar um estilo de vida que não pode pagar. Esse sistema é conhecido nos bastidores do lucro como reserva fracionária. Ele funciona perfeitamente baseando-se em uma suposição extremamente frágil. A suposição de que nem todos os clientes aparecerão na porta da agência exigindo o seu dinheiro de volta ao mesmo tempo. E essa suposição era considerada uma lei imutável, até o fatídico ano de 2008. Naquele momento de crise corporativa, todos fizeram exatamente isso, e o castelo de cartas desmoronou como um saco de papel molhado na chuva, gerando uma das maiores crises da geopolítica e economia mundial. Os bancos não são guardiões, eles são multiplicadores de capital, que ganham rios de dinheiro emprestando os seus depósitos a taxas de juros astronômicas, muito mais altas do que as migalhas que eles pagam a você na poupança. Você é apenas a oferta barata. O estranho endividado é a demanda lucrativa. O banco é apenas um intermediário extremamente confiante, operando com o seu risco. Eles te atraem a manter o dinheiro lá porque os cartões de crédito são convenientes e brilhantes. Eles tecnicamente te pagam uma fração de juros e dizem que o sistema é seguro. Mas o dinheiro que foi emprestado está gerando um lucro colossal que nunca chegará às suas mãos. E isso nos leva à força mais poderosa e destrutiva do universo financeiro, os juros. Imagine que você pegou R$1.000 emprestados. Meses depois, você é obrigado a pagar R$1.280. Por que essa diferença existe? Porque o dinheiro sempre cobra um aluguel implacável quando passa a viver nas mãos de outra pessoa. Os juros simples são apenas uma taxa de aluguel fixa. Mas os juros compostos são essa taxa fixa procriando sem parar, tendo filhos, e esses filhos também começam a cobrar aluguel de você. Atrase o pagamento de uma fatura de cartão de crédito que cobra 20% de juros,
e subitamente aquele seu lanche de R$ 12 se transforma em um pesadelo e um erro fatal de R$ 50 recheado de multas punitivas. Por outro lado, se você entender o jogo da estratégia e finanças e investir o seu capital a uma taxa decente de juros compostos anuais, você vai assistir o seu dinheiro se duplicar silenciosamente, como um truque de mágica lento e inexorável. R$ 100 se transformam em 200, depois em 400, até que você acorda décadas depois, com um patrimônio inabalável e uma tranquilidade que o dinheiro fácil nunca compra. Os juros são a alavanca que levanta fortunas, ou a forca que destrói gerações. E no meio desse jogo de poder, se você quer deixar de ser a vítima do mercado e passar a entender as grandes estratégias de negócios que constroem impérios, deixe o seu like e inscreva-se agora mesmo no Cadeira do CEO, porque o nosso objetivo é armar você com a verdade nua e crua. Mas a queda da empresa ou da sua família nem sempre vem com um aviso prévio. Às vezes, ela é silenciosa. Você entra em um supermercado, compra um pacote da sua marca favorita. Você o abre. Metade da embalagem é puro ar. Você pagou 30% a mais do que no ano passado, pelo triste privilégio de consumir o vazio absoluto. Isso é a inflação, o dinheiro perdendo seu valor lentamente ao longo do tempo. Não é um evento dramático. Não há comunicados oficiais em rede nacional de que você ficou mais pobre. É apenas o sistema encolhendo silenciosamente seu poder de compra, enquanto você está distraído com o entretenimento barato. Quando muitas pessoas correm atrás de poucos bens disponíveis, os preços sobem. Quando as cadeias de suprimentos globais sofrem rupturas, os custos aumentam. E as megacorporações repassam toda essa pressão diretamente para sua carteira, protegendo a própria governança corporativa e penalizando o consumidor. Uma pequena quantidade de inflação é vendida pelos governos como algo saudável, mas quando ela sai do controle, o Banco Central entra em pânico, aumenta as taxas de juros para encarecer o crédito, forçando as pessoas a gastarem menos. A economia esfria, negócios quebram, e aquele seu plano de férias vira uma lembrança distante. E então, o inverno chega. As recessões. Tudo parecia bem. Você tinha um emprego estável. A economia parecia vibrante. Mas, de repente, os relatórios mudam. Demissões em massa viram rotina. Os mercados de ações entram em colapso. O pânico domina as ruas e as manchetes de jornais. Uma recessão técnica acontece quando a riqueza do país encolhe por meses seguidos, e esse curto período de sofrimento coletivo é o suficiente para arruinar os planos de milhões de pessoas. Pense na economia como uma grande festa de luxo. A fase de euforia é quando todos estão dançando, o crédito flui solto, o otimismo é cego. Mas então, a conta chega. Alguém verifica o saldo, os bancos cortam o crédito e a música para abruptamente. Recessões não são o fim do mundo. Elas são desenhadas para terminar. Mas elas sempre deixam cicatrizes profundas. Nenhuma pessoa ou empresa sai de um reset financeiro completamente ilesa. Enquanto tudo isso acontece ao seu redor, em algum servidor escuro e distante, um algoritmo silencioso julga você diariamente. Ele conhece o seu nome, o seu passado e quantas vezes você atrasou a parcela daquele celular anos atrás. Essa montanha de dados se transforma em um simples número, o seu score de crédito. E esse pequeno número de 3 dígitos tem o poder de ditar o seu futuro. Ele decide se você consegue comprar uma casa, financiar um carro, ou se você será punido com taxas predatórias. Trate o seu score como uma criatura que precisa ser alimentada com responsabilidade. Ignore-o, e ele fechará todas as portas da sua vida. Mas a ironia final, a peça central de toda a história de sucesso ou fracasso, é a própria natureza do dinheiro. Prepare-se para uma verdade desconfortável. O dinheiro não é real. Ele é um acordo psicológico compartilhado, uma alucinação coletiva. Um pedaço de papel pintado tem valor apenas porque todos nós acordamos e decidimos acreditar que ele tem. Um pedaço de madeira não compra nada, porque não há um pacto social em torno dele. Essa lacuna filosófica e psicológica é a base de todo o poder mundial. O Bitcoin e a nota de dólar operam na mesma frequência teórica da crença humana. O valor não precisa ser físico, ele precisa ser percebido. Steve Jobs dominou essa arte e ergueu a maior companhia do mundo, fazendo pessoas acreditarem que um pedaço de vidro e metal era indispensável para a existência delas. O tempo é o único ativo que não perdoa. A maioria das pessoas passa a vida inteira trocando horas preciosas por um salário fixo, presas em um ciclo interminável até o esgotamento. Mas os verdadeiros líderes, aqueles que entendem as grandes lições de liderança, sabem que a chave não é trabalhar mais, é criar sistemas que trabalhem por você.
O investidor paciente, aquele que entende a matemática implacável do crescimento composto, sempre esmagará o aventureiro impulsivo. Porque o mercado não se importa com o quão inteligente você acha que é. Ele recompensa a disciplina e pune a arrogância. Um orçamento não é uma prisão. É você decidindo para onde o seu suor vai, antes que o sistema decida por você. Assuma a sua cadeira. Tome o controle absoluto da sua narrativa financeira. O conhecimento é a única armadura contra um mundo desenhado para tirar tudo de você. Inscreva-se no canal e deixe o seu like para continuar desvendando essas verdades. Se você quer entender mais sobre como impérios caem e como o poder realmente funciona, assista ao nosso próximo documentário que já está aparecendo na sua tela.